Olá, gente, saudações. Meu nome é Antônio Carlos, sou professor de produção textual da escola Sei Romualdo. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo, o gênero indicado pelo Enem, mais precisamente sobre as competências da redação Enem. Quando nós fazemos uma redação, é essencial que saibamos em que situações, em que motivos nós somos avaliados, certo? Então, as 5 competências que os corretores nos analisarão a sua redação, são as seguintes. A primeira competência é a chamada domínio do padrão culto, do padrão formal da linguagem. A primeira competência é a famosa norma padrão. Então, aqui entrarão acentuação, pontuação, concordância, regência, aqueles conteúdos que nós vimos na gramática e às vezes a gente não consegue tanto associar ao texto, mas agora é essencial para a clareza das ideias. Então, ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência. A segunda competência versará sobre 3 situações essenciais da redação. Primeiro é a manutenção temática. Manutenção temática. O que é a manutenção temática, Antônio Carlos? A manutenção temática é o seguinte: você tem o tema, a proposta de redação, lê os textos motivadores, eu sei que tema eu vou desenvolver ali, tá certo? Cuidado, muito cuidado, do começo até o final tem que ser o quê? Concentração, para não fugir do tema, certo? Para não tangenciá-lo. O que é tangenciar? Se o tema versa sobre educação pública e eu vou argumentar sobre a educação privada, eu estou tangenciando esse tema. Se por acaso o tema for educação pública e eu vou falar sobre saúde, eu zero minha redação. Por quê? Porque eu fui e fugi do tema. Primeiro ponto, manutenção temática. Segundo, o gênero, a estrutura dissertativa. Argumentativa, tá certo? O texto dissertativo argumentativo tem uma característica ímpar, certo? Uma característica ímpar que é o quê? Eu preciso ter uma tese, tá certo? Eu preciso defender essa tese, meu ponto de vista por meio de argumentos, tá bom? Se eu for contar uma história, fazer uma narração, eu estou fugindo dessa estrutura. Se o tema for educação pública, eu for explicar o que é LDB, o que é BNCC, o que significa uma instituição escolar, e não gero nenhum tipo de posição diante desse tema, eu não sigo a estrutura proposta e zero também minha redação. E a terceira é utilizar outra área de conhecimento durante a realização da minha argumentação. Então eu tenho que trazer o quê? Caro candidato, temos que trazer o quê? Física, se for possível, biologia, história, filosofia, sociologia, alguma alusão cinematográfica, tá certo? Para dar consistência à minha argumentação. A terceira competência está ligada à qualidade da argumentação. Tá certo? E aí entra o quê? 3 palavrinhas mágicas. Se eu estou estudando o tema, eu tenho muito repertório sociocultural para tal. Então eu vou selecionar, dentro daquilo que eu sei sobre aquele tema, o que é mais pertinente à minha argumentação, vou organizar quem virá primeiro, quem virá depois, tá certo? E por último vou interpretar, e eis que eu queria chamar a atenção
nessa interpretação. Eu tenho um dado estatístico que vai trazer a questão da evasão escolar, tá certo? Mas se eu tenho que argumentar sobre esse dado estatístico, eu tenho que interpretá-lo, trazê-lo para o tema. Se eu tenho uma alusão filosófica, eu tenho que trazê-la para o tema, tá bom? Terceira competência, qualidade argumentativa. Quarta competência é a articulação entre as partes, que eu vou limitar à palavra coesão. Bons ouvidos, ouçam. Bons ouvidos, ouçam. Coesão. Meus parágrafos são divididos em períodos. Não há parágrafo, presta bem atenção, não há parágrafo nesse texto que tenha menos do que 3 períodos. Conecte. Põe uma conjunção ligando esses períodos. Conecte. Coloca uma conjunção ou uma locução conjuntiva ligando os parágrafos, os 4 parágrafos. Tá certo? Não repetir palavras, ou seja, utilizei pronomes do caso reto, pronomes relativos, pronomes oblíquos, sinônimos, tá certo? Trouxe perífrases. Não repetir palavras. Isso deixa a minha quarta competência nos 200 pontos. Coesão. Liguei todas as partes, não repeti palavras, usei muitas palavras ligadas ao tema, nós temos 200 pontos aqui. E, por fim, a quinta competência, que é a intervenção, gente. A intervenção, a quinta competência, 200 pontos somente para a intervenção. E aí nós temos 4 perguntinhas. O que vai ser feito? Se é um problema, tem que ser solucionado. Alguma coisa deve ser feita. Quem vai executar o que você vai propor? Como vai fazer? E para que vai fazer? De maneira detalhada. Como assim, Antônio Carlos? Se você pegar a cartilha do candidato, não vai ter o que, quem, como e para quê. Vai ter a ação, o agente, o modo meio e a finalidade. Então, vamos lá. O governo, por meio do Ministério da Educação, deve promover. Então, eu sempre preciso detalhar o que vai ser feito, quem vai executar, como vai executar e para que vai executar. Certo? Essas 5 competências são as que aqui a sua redação será avaliada. E eu vou encerrar com algumas dicas essenciais. Primeiro, para dar conta disso, antes do rascunho, faça um plano de texto. Como é que será a minha introdução? O que vai contextualizar? O que vai delimitar? Qual vai ser a minha tese? O que vai defender a minha tese? O que vai ficar no primeiro parágrafo argumentativo? O que vai ficar no segundo parágrafo argumentativo? Qual vai ser a minha intervenção? Certo? Fiz meu plano de texto, vou para o meu rascunho. Executei meu rascunho. Revise o seu rascunho. Observe as 5 competências se foram respeitadas nele. Tá certo? E, por fim, deixe fluir. Uma boa redação parte daqui, principalmente, mas parte daqui também. Tenho certeza que com algumas dicas como essa, algumas orientações como essa e as que virão nas próximas aulas, você vai fazer uma redação top total rumo à nota 1000. Um grande abraço e uma excelente redação no seu Enem.